Olá, boa tarde, bom dia, alunos. Meu nome é Mariana Nascimento Colan, sou gerente de conhecimento e inovação da Comunitas e estamos aqui com a nossa convidada Fernanda Campanucci, que é diretora executiva da Open Knowledge Brasil, doutoranda em administração pública pela GV e atuou por 6 anos na Prefeitura de São Paulo como servidora de carreira e esteve à frente da política de transparência da Controladoria Geral do município, além de fundadora de programa de governo aberto como Pátio Digital da Secretaria de Educação. Esse vídeo faz parte da série de entrevistas que estamos realizando para a jornada de programas de governo para futuros prefeitos, que é um projeto da Comunitas que busca capacitar candidatos e suas equipes na elaboração de planos de governo. A nossa convidada faz parte do módulo 3, que aborda os temas de gestão e modernização da administração. E aqui a gente vai falar principalmente de questões relacionadas à agenda de transparência, de governo aberto, de colaboração com a sociedade. Então, vamos lá? Fernanda, eu queria te agradecer, antes de mais nada, por ter topado pelo convite. É muito bom ter você assim, aqui conosco. E é isso. Vamos lá. Prazer, parabéns aí pela iniciativa. É importante esse diálogo com os candidatos e candidatas. Com certeza. Então, vamos direto para a primeira pergunta. Vão ser 4. Temos 30 minutos. Quais as principais dicas você daria a candidatos a prefeituras sobre como tratar a pauta de gestão e modernização da administração pública, logo desde os planos de governos municipais? Eu acho que uma primeira dica muito importante é não tratar esse tema como uma caixinha, né? Não achar que o fato de criar um novo órgão, uma nova secretaria, como a Secretaria de Tecnologia, uma coisa assim, que vai ser capaz de lidar com esse tema tão complexo e transversal como a inovação, a transparência, a modernização. Então, claro, é importante existirem órgãos, não necessariamente uma secretaria, mas uma instância que vá fazer a governança, que vai ajudar a articular os entes, os diferentes departamentos e setores, mas é muito importante ter esse olhar transversal. Então, a inovação ela tem que estar na saúde, na educação, na habitação, no desenvolvimento urbano, né? E a gente normalmente, cada um desses órgãos costuma olhar para a sua própria realidade e atuar muito em caixinhas separadas. Então, criar mais uma caixinha de inovação muitas vezes não ajuda, precisa ter um envolvimento, então, desde já pensar nisso como algo transversal, né? Pensar o que é a transformação digital, o que é a inovação para cada um desses temas. Uma segunda dica, então, é também pensar de uma forma mais ampla, né, esse tema como um novo paradigma, pensar a abertura como algo que vai permear todas as outras propostas, né? Então, quando a gente fala das estruturas tradicionais de governo, a gente tem geralmente o governo, a administração, como a detentora de respostas e a sociedade, né, só demandando essas soluções. Na verdade, quando você atua com esse paradigma de governo aberto, você pensa na sociedade como também um potencial lugar ali para buscar soluções. Então, essa disposição para abertura, para o diálogo, para ouvir, para entender o cidadão como centro e não só um pagador de impostos, né, uma pessoa que está ali para receber o serviço, é a primeira dica que eu daria mesmo, pensar em como envolver o tema da abertura em todas as outras pautas. Perfeito. Então, já pegando um pouco essa questão que você falou de governo aberto, será que você poderia agora dar alguns exemplos de ações que possam ser tomadas por municípios de pequeno e médio porte, né, que é o nosso público-alvo, para aumentar a transparência, a prestação de contas, construir um governo aberto? E como e por que incluir essa pauta desde a etapa dos planos de governo? Bom, acho que um compromisso muito sério que tem que ter, e que caso o município ainda não tenha,
é a regulamentação da Lei de Acesso à Informação. A gente ainda tem, apesar da Lei de Acesso à Informação ser uma lei, um marco, né, na nossa história democrática, que ela regulamentou um direito que estava lá na Constituição de 88, que não tinha, né, prazos, procedimentos, ela deu concretude para um direito que já existia, ela entrou em vigor em 2012, e apesar disso a gente ainda tem muitos municípios que não fizeram um decreto municipal, não regulamentaram. A lei, é lógico, ela vale para todos os municípios, estados e inclusive poder legislativo e judiciário, mas sem essa regulamentação fica muito difícil para o cidadão recorrer em caso de não atendimento. Então, ter uma regulamentação, um decreto bem feito sobre a lei de acesso, um decreto que consiga dar um passo além do que a própria lei de acesso traz, né? Que ela ajude também a organizar uma política de acesso à informação na cidade. Então, experiências que eu já vi, que eu já participei, a gente sabe que é muito útil a gente ter uma disposição em fazer um catálogo de bases de dados. O catálogo, no caso da cidade de São Paulo, por exemplo, ele foi colocado essa obrigação dentro da regulamentação da Lei de Acesso à Informação, ou seja, é uma obrigação do município produzir tudo que tem de dados, de base de dados, de informações em todos os órgãos. Então, é uma obrigação de conhecer também a informação que tem. Isso é muito útil para a própria gestão, não só para a transparência, né? E colocar isso à disposição do público. Um segundo exemplo e um compromisso muito interessante para quem quer envolver a sociedade, quer abrir dados, ser mais transparente, envolver a sociedade, é fazer planos de dados abertos de forma colaborativa. Quando eu estive também na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Educação, no Pátio Digital, nós fizemos isso, um plano em que a gente tinha já um catálogo à disposição, a gente já tinha mapeado quais são as bases de dados, e a partir daí a gente reúne algumas entradas, né, diferentes, a gente pega os pedidos de acesso à informação mais frequentes, a gente faz encontros com a sociedade para coletar, ou uma consulta pública para coletar ideias, e a gente também pega, por exemplo, planos, tem o plano decenal de educação, tem planos setoriais, que demandam informação para acompanhar, né? Então, fazer o exercício de pensar que tipo de informação a sociedade precisa para acompanhar as políticas públicas e reunir tudo isso num plano de dados abertos. Então, a gente tem vários exemplos, a cidade de Toronto fez um plano diretor de dados abertos, né? Tem exemplos internacionais, e nacionalmente vale olhar, tem essa experiência da educação, né, de que eu participei, mas os ministérios do governo federal fazem isso porque eles também têm uma regulamentação nacional, mas é ainda algo muito incipiente no plano municipal e que seria um instrumento simples de fazer, né, para quem está em gestões menores, né, e principalmente para quem está em gestões menores fica mais fácil, está mais próximo da população, é um instrumento simples e que ajuda muito a se planejar, né? O que vai gerar mais valor quando eu abrir um dado? Porque é o que a sociedade mais precisa, né? Então, eu vou unir aquilo que é possível, que é factível fazer com aquilo que é mais importante. Vou priorizar aquilo que é mais importante de acordo com a demanda. Então, fazer reuniões, fazer encontros abertos, ouvir demandas da população é muito útil. Então, eu falei catálogos, planos de dados colaborativos, fazer uma política de dados abertos e transparência também que reúne os diferentes setores, né? Não pensar só em atender a lei de acesso à informação, porque é uma lei que a gente fala que é reativa, né? As pessoas, é uma transparência passiva, você espera as pessoas demandarem, mas realmente investir em transparência ativa. Então, com esses passos, catálogo, fazer um plano de dados e fazer uma política mais ampla que pegue os diferentes setores e que articule os diferentes setores, então isso já ajuda também a ter um salto de qualidade na transparência que a sociedade vai estar acompanhando também.
Ótimo. Você falou bastante dessa relação, né, entre governo e sociedade. A próxima pergunta é justamente sobre o fato que a gente sabe que governos não conseguem administrar uma cidade sozinhos e que a colaboração com outros atores da sociedade que possam ter essas soluções a problemas de interesse público é fundamental. Então, Uhum. a gente aproxima a prefeitura de cidadãos, da academia, do setor privado, do terceiro setor. Será que você pode trazer alguns exemplos concretos, algumas dicas de como governos municipais podem trazer, né, tratar essa agenda e também já como incluir desde a fase dos planos de governo? Uhum. É um compromisso que é importante estabelecer também nessa fase de plano de governo. A gente falou de não, de ter de colocar a questão da inovação sem ser numa caixinha, né? De tratar isso de forma abrangente. Pensar também não só a transparência, mas a transformação digital, né? A transformação digital de todo o governo, como um processo. O compromisso de adotar tecnologias abertas, porque as tecnologias abertas, isso é um movimento que tem acontecido no mundo inteiro, né? Tem movimentos internacionais, a União Europeia, que estão falando sobre a reutilização de tecnologia, né? Como que a gente consegue colaborar e compartilhar a tecnologia entre os governos. Agora, na Covid-19, por exemplo, a gente está vendo cada secretaria de saúde tendo que criar do zero uma ferramenta de transparência, de disponibilização de dados, sendo que poderia ter uma ferramenta compartilhável, né, que todos têm o mesmo problema. Então, existem soluções que são compartilháveis e que os governos podem colaborar entre si, e a sociedade pode ajudar a construir soluções em cima disso. A gente entendendo o governo como uma plataforma de inovação, não como o produtor da solução, mas alguém que vai disponibilizar os meios e os dados. Então, tem alguns mecanismos, como hackathons, né, que são maratonas de programação, que também não é algo complexo, você abre as portas, pega um galpão, pega um espaço que exista e chama os seus técnicos, faz uma inscrição aberta para as pessoas participarem. Dá para usar a própria lei de licitações, a lei 8666, para promover esse tipo de concurso de soluções, né, inclusive tecnológicas. Agora a gente tem uma legislação nova que é a encomenda tecnológica, que está sendo explorada para fazer esse tipo de inovação. Mas, de qualquer forma, assim, o compromisso com a abertura, né, o compromisso com deixar as portas abertas para as pessoas poderem colaborar. Um exemplo, eu estou dando muitos exemplos da atuação que eu conheço muito de perto e eu consigo atestar aí os benefícios que aconteceram, né? Então, um dos exemplos muito simples também, que não precisou de orçamento nenhum para fazer, o Café Hacker, eram encontros que reuniam conselheiros de políticas públicas, jornalistas, pesquisadores e programadores para discutir temas. Então, às vezes era para falar assim, olha, a gente tem uma base de dados aqui que a gente quer abrir, mas ela está ainda uma bagunça, a gente não sabe como organizar, né? Quem pode ajudar, e sempre aparece alguém para ajudar, por incrível que pareça. Ou então, assim, a gente quer saber o que é importante, qual que é a demanda na área de educação. Então, a gente tem muitas bases de dados e a gente não sabe por onde começar, o que é importante. E abrir o diálogo, né? Claro que é preciso pensar numa metodologia para isso, né? Não é só a conversa, porque quando você abre o diálogo, a gente sabe que existe uma demanda reprimida por diálogo nas cidades, né? Quando a gente abre ali, a gente quer falar de um assunto específico, vem pessoas que vão falar de outros problemas e outras situações. Então, tendo uma metodologia muito transparente, muito clara para as pessoas o que é o objetivo e como que a gente vai chegar lá, é possível fazer, né? Então, esses encontros guiados aí para encontrar soluções, eles são
são interessantes porque eles ajudam a construir a confiança com a população. Num desses encontros, por exemplo, tinha lá a gente está falando de orçamento, de como publicar os dados sobre o plano de metas, né, o programa de metas, para as pessoas acompanharem. E uma das pessoas que estavam lá, um programador, né, falou assim, tem que ter uma API. E aí levantou uma senhora de um conselho de políticas públicas, um conselho, uma ativista de 70 anos, e falou assim, mas fala a minha língua, né? Não estou entendendo o que você está falando, por que isso, o que tem a ver, né? A gente está falando aqui, eu preciso saber quando que eles vão fazer a política lá para minha região, você está falando de uma linguagem que eu não conheço. Aí ele virou para ela e explicou de uma linguagem muito simples que uma API é como se fosse um balcão de uma padaria em que você consegue pedir o que você precisa e aquilo te entrega, e o API de um sistema, ela permite que um programador pegue os dados e entregue de uma outra forma, numa plataforma. Enfim, ele fez uma explicação muito simples. Aquela senhora passou a pedir APIs, ela entendeu a importância, e ela passou a pedir APIs. Então, você gera uma colaboração ali, um diálogo intersetorial, intergeracional, que vai muito além do que se você simplesmente colocasse um Fale Conosco lá no site, né? Então, esses encontros, eles são muito ricos e eles têm que ser valorizados. Eu sei que agora a gente está num momento de pandemia e os encontros presenciais, eles não podem acontecer, mas ter esse compromisso de pensar soluções para se aproximar, né, quando os encontros presenciais voltarem a ser uma realidade, mas pensar em formas virtuais também de se colocar à disposição do público é uma postura que costuma ter bons retornos. Muito bom, Fernanda. Acho que é isso mesmo que os nossos candidatos querem ouvir, né? São vivências, são experiências, são histórias reais. Então, tá ótimo que você está trazendo para a gente. A última pergunta agora é mais uma pergunta sobre o contexto que a gente está vivendo atualmente, né? Na sua visão, quando a gente fala dessa agenda de gestão e modernização da administração pública, quais são os principais desafios e oportunidades que a crise da Covid trouxe para os municípios? E quais são os desafios que você acha que os futuros prefeitos precisam endereçar em prioridade, assim que eles assumirem a gestão? Uhum. Olha, uma coisa que eu tenho ouvido muito, porque a gente faz um índice de transparência da Covid-19, né, na Open Knowledge Brasil. E a gente avalia semanalmente como que está a disponibilidade desse dado e a qualidade desse dado. E a gente foi vendo a evolução, a gente tem conversado com muitos gestores, tem sido um processo muito rico, e a gente tem entendido mais também os desafios que estão acontecendo. Uma coisa que eu sempre falei como ativista dessa área de transparência é que transparência ela não é só transparência de gastos, né? A gente ainda tem muito a avançar em transparência de contratos, isso é um outro tema que, aliás, parênteses aqui, coloquem também em planos de governo, fazer políticas de abertura de contratos, disponibilizar os contratos. Tem um padrão chamado Open Contracting, que também estimulo a pesquisar e procurar. Fecha parênteses, mas a transparência não é só questão de despesas e gastos, né? As pessoas associam muito isso. E a Covid-19, ela mostrou que as pessoas precisam de dados, é uma questão de sobrevivência. Os dados realmente podem salvar vidas, porque você saber como está a situação de contágio, você ter mais informação sobre isso, te ajuda a respeitar mais, né? Ajuda a população a respeitar mais a quarentena. Então, ter uma disposição ali, disponibilizar a informação de uma forma muito transparente, ela ajuda a população, né? Os jornalistas podem checar a informação e ajudar você a corrigir eventuais problemas, né? Informações inconsistentes, a gente viu isso acontecer muito. E a gente está falando de questões seríssimas, né? Número de mortes, número de internações, falta de UTIs.
Então, mais do que nunca, ficou muito evidente de que a gente precisa falar de transparência para muito além de despesas, né? A gente precisa... E a saúde, ela tem uma tradição de coletar dados para estatística há muitos anos, né? Há décadas, mas elas são pensadas só para isso, para estatística. Então, uma vez por ano, você preenche um censo, você preenche um sistema para coletar esses dados e compilar esses dados. Mas o dia a dia da gestão, usar aquela informação para a gestão estratégica, para saber onde eu vou construir mais leitos, onde eu preciso ampliar em atenção básica, esse dado ele não é utilizado no dia a dia. Então, ter uma política séria, acho que a Covid deixou isso muito evidente, que a gente precisa usar os dados para a gestão estratégica das políticas, né, no dia a dia mesmo. Então, a gente precisa construir ali o encanamento para isso. E esse encanamento é tecnologia, né? Tem pessoas ali pensando, se articulando, tem uma questão de governança, mas tem um encanamento ali que é a tecnologia que precisa ser construído. E ele não ele pode ser uma tecnologia aberta, como eu falei, né? E a gente viu que quando a gente começou a fazer o índice, teve estados e cidades que avançaram do penúltimo lugar para o segundo lugar em questão de 1 ou 2 semanas, ou seja, não é uma coisa, precisa realmente de uma vontade política. E como prefeitos, né, e equipes que estão com prefeitos, tem que saber que esse é o fator mais importante para movimentar a roda aí da gestão pública, é a vontade política. O resto a gente consegue, sabe? A gente consegue fazer com um orçamento menor, a gente consegue criar soluções com a sociedade, mas sem a vontade política a gente não consegue. Então, a Covid-19 mostrou que a gente ainda precisa caminhar muito nessa governança, de os setores se conversarem, né? O planejamento não estava conseguindo falar com a saúde, a controladoria tinha dados de despesas, mas não tinha dados dos leitos, né? Então, essa governança, essa articulação entre os diferentes órgãos e a transparência, os dados como um insumo importante para a gestão pública, os dados no dia a dia para tomar decisões, ficou muito claro que a gente ainda precisa avançar nisso e que então tem um escritório de dados, tem uma política de gestão da informação, ter responsáveis por isso, né? Pensar privacidade também, pensar proteção de dados pessoais, então unir vontade política com governança, né? Pensar uma estrutura de governança e chamar a população para fazer junto. Acho que são 3 ingredientes aí que são indispensáveis para os próximos prefeitos. Perfeito, Fernanda. Eu acho que a gente já deu um panorama geral das 4 perguntas. Se quiser dar um último recado para os futuros prefeitos, uma última dica. Pois eu acho que esse realmente é o desafio dos próximos tempos aí, é pensar essa governança distribuída, tanto internamente quanto externamente. Então, os compromissos de criar planos e políticas de governo aberto, né? Porque o governo aberto, ele reúne a questão da transparência, reúne a questão da inovação, a questão do controle, né? Que a gente falou pouco aqui, mas é essencial pensar a integridade, tá? Unir tudo isso, né? E a tecnologia. Então, são o tripé ali do governo aberto, inovação, integridade e transparência, ele te ajuda a organizar esse jeito novo de governar, né? Passa uma mensagem de cima para baixo para toda a sua equipe, secretários, secretárias. Todo mundo tem que saber o que fazer. E aí, quando você põe uma política de governo aberto ali, as pessoas começam a se perguntar o que isso pode trazer para a minha área, né? O que eu preciso fazer na minha área e se conversar. Então, pontos focais, comitê, tudo isso, todo esse tipo de articulação interna é muito válida e não ter medo de dar o primeiro passo, né? Porque o gesto de você abrir
bases de dados e informações, ele é muito corajoso, mas ele também protege, né, depois o segundo passo, assim, ajuda a controlar e a organizar melhor a informação para dentro. Então, só vejo vantagens, só vejo vantagens. Perfeito, Fernanda, muito obrigada. Acho que foi bem completo. Queria agradecer de novo a sua participação. E é isso. E olha, colocar à disposição também das equipes, o Penology tem uma escola de dados que a gente tem tutoriais abertos e tem cursos, colocar à disposição das equipes a expertise e o contato também para a gente apoiar no que for possível do nosso papel aqui, que é de sociedade civil interessada em mais abertura. Perfeito, excelente. Tá bom, muito obrigada, Fernanda. Um abraço e parabéns aí pela jornada.